você entrar. Bom dia, pessoal. Vamos esperar uns minutinhos, pessoal, chegar. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Bom dia. Como é que foi a semana de vocês? Vão me contando aí. Ouviram Deus de uma forma especial? Ou estão aquecendo nos motores? Bom dia, Fátima. Bom dia, mãe. Bom dia, Dani. Vão chamando as pessoinhas aí, povo. Vamos evangelizar. Vamos usar a unção que Deus nos deu. Pega essa setinha, esse aviãozinho aí do lado e compartilha. Vou chamar a Dani aqui. Já chamei a Dani. Todo mundo está me ouvindo bem? Tia Graça? Tá me ouvindo, Ruth? Tia Vaninha? Seja bem-vinda, tia Vaninha, tia Graça. Tô ouvindo, Dani. Você tá me ouvindo bem? Foi ótima semana? Que bom. Conta aí pra mim, alguém. Ouviu Deus de uma forma especial? Como é que foi? Ou estão só aquecendo os motores ainda? Seja bem-vindo, Ronaldo. Beijos, tia. Deus abençoe vocês, povo de Deus. Ninguém vai me contar? Deus falou com você? Como é que foi? Rapaz, hoje de manhã, ontem à noite eu orei e falei, Senhor, faz um favor pra mim, me acorda antes do despertador. Semana passada ele fez isso, eu fiquei toda exibida, sabe? E era 5 horas da manhã que era pra eu acordar. 1 hora da manhã ainda não tinha dormido. Fui dormir. Quando deu 15 para 5, eu acordei com um louvor na minha mente. Eu acordei, olhei pro teto, que eu olhei o relógio 15 minutos antes do relógio despertar. É uma delícia, né? Deus é maravilhoso. Eu falei, Deus, obrigada, porque ter dormido 4 horas e pouco, ter acordado assim, parecendo uma serena. Deus é maravilhoso. Sim, é. Amém, Ronaldo. Glória a Deus. E eu vou fazer uma oração. Compartilha, gente. Compartilha com 2 pessoas essa live aí, pessoas que você acha que vai ser edificado. Compartilha aí para a gente alcançar mais vidas, né? O Senhor fala com as pessoas. Amém. Eu vou fazer uma oração. Amém. Pai, nós agradecemos por essa noite. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, como o Senhor esteve até hoje em nossas vidas. Coloque os teus anjos aqui, venha se fazer presente, fale a cada coração e que das nossas bocas saia somente aquilo que o teu Santo Espírito quer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, povo de Deus? Gente, a gente tem um aniversariante hoje que está nos presenteando com a sua presença. Quem? Luana. Vamos dar um parabéns para a Luana.
Todo verdade. mundo mandando parabéns pra Luana, profecias. Ela tá apaisando, sabe? Ela tá no login do marido, Rafael. Vamos dar parabéns pra Luana. Lu, que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida e que todos os seus desejos mais íntimos ele possa responder de uma forma poderosa. Que você sempre sinta a presença sutil dele e também aquela voz poderosa quando vem nos momentos angustiantes, que ele possa falar ao seu coração. Amém? Tenha um dia especial. Tá todo mundo me ouvindo bem? Parabéns, Luana. Você me ouviu bem, Luana? Amém. Então, gente, vamos lá. Antes de a gente entrar no tema, eu vou fazer aquele panorama revelado pelo Pai. E ontem, quando eu conversei com a Dani, eu fiquei impressionada como o Senhor foi maravilhoso em revelar, porque as coisas se encaixaram perfeitamente. E é sempre assim, né? Luana vai recebendo aí. Amém. Que bom que você ouviu. Eu quero meditar com vocês sobre o versículo 12 do capítulo 12. Não. Romanos 12, 2. Ele diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante que mundo, em algumas traduções bíblicas, está traduzida como século. Então, o mundo aqui não está se referindo ao lado profano, mas sim ao tempo. Não vos conformeis com este tempo que você está vivendo. Então, eu quero trazer vocês para pensar e refletir sobre uma perspectiva bem atual na nossa vida. Paulo estava falando para a igreja, Paulo estava falando para os irmãos em Roma: não se conformem, queiram mais. Não se conformem, busca mais, renove a vossa mente, porque senão vocês não vão viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E não é só renovar a mente. O interessante é que é também você ser transformado pela renovação da mente, sabe? E aí o pai falou isso no meu coração, eu fiquei, amém, Deus. E o Senhor falou assim para mim, que a gente precisa se abrir para o novo, porque ele é novidade todo dia. A gente não pode pôr Deus numa caixinha, porque a gente até pode, né? É igual a gente falou, ele sempre bate a porta, ele sempre quer dar mais, mas a gente tem dele aquilo que a gente quer. Bom dia aos que estão chegando. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele sempre vai dando sinais dele, porque ele quer apresentar o novo. E nós precisamos renovar nossa mente, né? Pela palavra de Deus, com certeza. Abrir o nosso coração para ter o novo dele. E aí, o Senhor me lembrou o seguinte, que a gente sempre se assusta com o novo, né? Já viu? É uma novidade, a gente já fica assim e tal. Por isso que a gente precisa de renovar nossa mente. Porque quando ele apresenta o novo, se a gente não tiver aberto à novidade, já se policiando, se analisando, nós vamos nos fechar. Mas ali era a voz de Deus. Aí o que que faz? Você perde uma oportunidade de experimentar, como disse Paulo. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E aí o Senhor me lembrou de Moisés. Moisés, ele foi, assim, um panorama bem rápido. Moisés, ele foi criado pela mãe dele, mas ele já tinha sido adotado pela princesa, né? Do Egito. Então, a mãe dele colocou ele no cesto, ele foi no rio, a princesa encontrou, mas Deus providenciou tudo para que a própria mãe fosse a ama de leite, né? E naquele período, ele foi ensinado e doutrinado sobre as obras de Deus. A palavra fala que a mãe dele ensinou os feitos de Deus para ele. Então, ele conhecia o Deus de Israel. E quando ele chegou na idade, ele foi para o palácio, mas ele já conhecia a doutrina.
Já conhecia como Deus operou no meio do povo dele. Agora vamos pular, fazer uma viagem lá para Sarça. Para Sarça ardente. Né? Quando ele estava lá na Sarça, na verdade, quando ele estava passando, ele viu a sarça pegando fogo. A palavra diz que ele foi. E aí ele teve que voltar. E aí ele foi, aí quando ele voltou, o Senhor falou, Moisés, Moisés. E o Espírito Santo me falou. Já tinha sido manifestado por Deus um mover dentro de uma sarça? Moisés conhecia essa história? Não. Ele era o primeiro. Antes de Moisés, Deus não tinha falado por meio de uma sarça. Ele foi o primeiro. E se ele tivesse falado assim, não, eu não conheço esse jeito de Deus falar, isso não é Deus, não, tô ficando doido, vou embora. Mas ele se abriu. O que ele viu? Ele viu uma sarça pegando fogo, aquilo chamou a atenção dele. Mas o que chamou a atenção dele? Porque era diferente, era algo assim. A sarça pegar fogo no deserto é normal, mas ela não se consumia. Aí ele passou e ele voltou. Então, irmãos, a gente tem que voltar da nossa rota algumas vezes, para a gente ouvir o novo de Deus. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está querendo nos dizer? Às vezes a gente está guiado, a gente está ali indo, nossa rotina. Aí Deus dá um sinal. A gente até ouve, mas tem alguma coisa estranha. Faça como Moisés. Pare, volte, olhe. Quando você voltar, quando você sair da sua rota, quando você abrir o seu coração para o novo, para testar, para averiguar, o que pode ser? O Espírito Santo vai falar. Vai chamar você pelo nome e vai te apresentar o novo dele. E aí a gente tem uma história linda. Deus se manifestou na vida de Moisés de uma forma nova. Até então ele não conhecia aquela forma, mas Deus se manifestou de uma forma nova. Então tudo que a gente vai tratar hoje, com certeza o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração. Porque tem algumas coisas que nos impedem desse novo. Né? É necessária a renovação da mente. E esses assuntos que a gente vai tratar, a gente precisa estar aberto para a gente ter essa lavagem, essa renovação diária pelo Espírito Santo. Para a gente estar atento quando a sarça queimar na nossa frente. E a gente não ignorar. Ah, é só mais uma coisa. Ou a gente até perceber, mas porque é tão diferente do que a gente sempre ouviu, a gente se fechar. Não, vamos, em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada hoje e a nossa mente seja aberta para a gente ouvir o Espírito Santo falar para a gente. Olha, melhor isso aqui, que a gente vai limpar a nossa conexão, que eu vou falar melhor com você. Em nome de Jesus, amém? Vou aqui passar para a Dani agora, depois desse panorama. E ela pode introduzir aí os assuntos que o Espírito Santo foi guiando ela, né? Para a gente falar. O que impede a gente, então, de ouvir a voz de Deus? Com certeza a renovação da mente. Mas aí você vai ver que tudo que a gente vai tratar tem a ver com isso. Amém. A primeira coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar é sobre o espírito de orfandade. Algumas pessoas não sabem o que isso significa, mas o espírito de orfandade é a palavra já por si só já se fala, né? Que é o sentimento de órfão. E isso não significa que seus pais morreram necessariamente, mas às vezes o fato de seus pais existirem, mas serem ausentes, ou você não ter um relacionamento bom com o pai ou com a mãe, ou você não ter a presença de um dos pais. Isso tudo gera um sentimento na criança e no adulto, com o passar dos anos, de que ele está sozinho, de que ele precisa se virar sozinho, de que não tem ninguém por ele. O espírito de orfandade, ele faz com que você tenha um relacionamento com Deus de escravo, que faz tudo por obrigação, que faz tudo por medo de ir para o inferno, que faz tudo por temor, mas não um temor saudável, mas é o ter medo de Deus. Você não consegue ver Deus como seu pai. Você consegue só ver ele como um Deus cruel, julgador, crítico, que colocou a gente nessa terra para poder sofrer. Por mais absurdo que pareça, eu conheço muitas pessoas cristãs que têm esse pensamento. Eu tenho uma amiga que um dia falou assim: Dani, eu acabei de perceber que tudo que eu faço para Deus é porque eu tenho medo. É por obrigação. Então, o espírito de orfandade coloca no nosso coração essa questão de que você o distanciamento seu com Deus. Porque você começa a projetar em Deus
a consciência, o que você conhece do que é um pai terreno. Então, se o seu pai terreno, ele tem alguns defeitos, todos têm, todos, né? Eu ainda não sou mãe, mas o dia que eu for, eu sei que eu também vou errar, né? Mas, assim, não é de propósito. Mas os pais, eles acabam cometendo alguns erros que a cabeça da criança começa a projetar em Deus, na Trindade. E aí não é só em Deus Pai, mas é em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começa a projetar neles o que conhece dos pais terrenos. Não consegue entender o amor perfeito de Deus. Não consegue entender a paternidade de um pai perfeito. Porque a nossa consciência só tem como memória um pai que errou, ou um pai ausente, ou uma mãe que não estava presente no momento que precisava. E você começa a ter dificuldade de ter um relacionamento com Deus. E essa dificuldade de relacionamento com Deus e essas projeções na figura de Deus acaba te distanciando e te impedindo de ouvir. Porque, como assim, se Deus é ruim, se Deus é cruel, se ele é um pai julgador, crítico, que quer tudo por obrigação, como assim ele me ama incondicionalmente? Você se sente escravo, preso. Então você não faz as coisas por amor, você faz as coisas por obrigação, por medo. O espírito de orfandade traz uma independência. Tipo assim, eu estou sozinha, eu preciso me virar sozinho. Isso é um espírito de orfandade. E isso está muito latente, não só no Brasil, né? Mas eu falo do Brasil porque é nosso país. Mas se você olhar a história do Brasil, você vê que o espírito aí, eu vou falar agora sobre demônio, né? De orfandade está na raiz da nossa cultura, né? Quantas crianças não tiveram os pais assassinados, quanto, né? Seja por causa dos escravos, seja por causa dos índios, seja por causa do que for, já está enraizado na nossa cultura. E existem espíritos territoriais, né? No Brasil, um dos é esse espírito de orfandade, que acaba sendo uma coisa generalizada, né? Que aí vai para a questão da família, que afeta o relacionamento com Deus, né? O primeiro ponto que o Espírito Santo tocou no meu coração foi esse. É interessante porque quando você fala de independência, Deus me lembra aqui de Adão e Eva, né? Porque a serpente, quando falou, a gente sempre fala que o pecado foi comer do fruto, mas antes deles comerem do fruto, a serpente falou, colocou em dúvida a palavra de Deus, a voz de Deus. E outra coisa aconteceu também. Gerou neles a sensação de ganância ou independência. Você pode ser como Deus. Por que eles queriam ser Deus se eles tinham Deus o tempo todo lá com eles? A gente conversou sobre isso semana passada. Eles tinham um relacionamento maravilhoso, perfeito. Todo dia Deus descia para conversar com Adão, para conversar com eles. Então, mas a serpente colocou em dúvida isso. E até hoje, se vocês observarem, o padrão de conversa do demônio, do adversário, para poder distorcer, para nos levar ao pecado, tem a ver com essas duas coisas. Coloca em dúvida a voz de Deus. Ou gera em nós a sensação de independência, de que a gente não precisa dele. A gente tem que vigiar nisso. A gente começou a falar aqui sobre a renovação da mente, que está em Romanos 12, 2. Então é necessário a gente renovar a nossa mente, nos permitir sermos transformados pela renovação da nossa mente, para a gente viver a boa, perfeita e agradável do Pai. E eu estou repetindo aqui porque muita gente entrou depois, e é necessário mesmo a gente se abrir para o novo de Deus. Porque você para aí para pensar nessa situação que a Dani trouxe para nós, essa sensação, eu vou falar sobre esse tópico da independência, a pessoa não tem um relacionamento muito bom, às vezes não conversa muito com o pai. Aí tem dificuldade de conversar com Deus. Não sabe pedir alguma coisa. Aí como é que vai pedir para Deus? E cresce uma arrogância, não, gente, não porque quer, mas é tipo assim, não, eu não preciso, mas um desespero para vencer a vida. Eu preciso ser independente. E o ser humano tem que se sentir pertencente a Deus. Quando a gente quer ser independente, a gente larga da paternidade de Deus. E a gente vai se soltando. E aí, para que ouvir a voz de Deus? Às vezes, até lá no fundo, a gente quer ouvir. Mas na hora do dia a dia, na hora das coisas, igual a gente falou da Sassa aqui. O que é essa Sassa? Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que cuidar, eu tenho que vencer, eu tenho que... E aí, tá lá a Sassa queimando, ó. Moisés teve que parar e voltar para ver a Sassa.
Então, assim, é claro que a gente sabe que ele não sabia que era Deus. E é por isso que a gente tem que parar e averiguar, porque pode ser. E aí a sensação da dependência aí, né? A gente precisa orar porque a gente precisa ser dependente dele. Sim. Né, para nos conectarmos. A nova aliança nos trouxe essa conexão de novo. A nova aliança nos dá esse acesso, né? Ela torna tudo perfeito de novo. Então a gente não pode pôr em dúvida o que Deus fala e nem a dependência, né? A nossa dependência dele. Aí a gente vai ouvi-lo melhor. Uma coisa que eu queria complementar também é que como que você cura espírito de órfão? Tendo essa consciência da paternidade divina, e só fazendo um parênteses aqui para você ver o tanto que isso é grave, que a raiz do pensamento de Darwin, de pensar que nós não foi Deus que nos fez, que nós viemos de um animal, né? Que nós somos a evolução de um animal. Isso afeta totalmente a nossa identidade, a raiz da nossa identidade. Mas esse pensamento, a raiz desse pensamento de Charles Darwin, você estudar a história dele, ele tinha problema com o pai. E ele fala, tem uma declaração dele que ele fala, não, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Mas ele é um Deus distante. Ele não se importa com a gente. Ele criou a gente lá na casa. Olha a raiz da mentira. E Satanás implantou na cabeça dele por causa de um problema que ele tinha com o pai. E por causa disso, ele quase conseguiu destruir a identidade de todos os seres humanos. Porque se você pensa que você veio de um macaco, você não toma autoridade na Terra. Ou do primo do macaco, né? Porque depois eles mudaram. Não, você não veio do macaco, é do primo do macaco. Isso é uma história muito longa para eu explicar detalhadamente. Mas só queria mostrar o quanto que a questão da paternidade, de você curar isso, é importante para que você consiga acessar a Deus. E o quanto isso é perigoso para distorcer a sua identidade, prejudicar seu relacionamento com Deus, porque você fica projetando, e criar raízes ruins da falta de perdão, que é o segundo ponto. A falta de perdão, que é o segundo ponto que prejudica a nossa comunicação com Deus, ou ouvir a Deus, é muito sério. Porque quando você não perdoa a outra pessoa, você não cura a sua alma. Quando você não perdoa, você carrega as pessoas. Você o tempo inteiro está alimentando, retroalimentando aquele sentimento de mágoa, de rancor, de rejeição, sabe? O tempo inteiro, não, mas meu pai fez isso. E eu o tempo inteiro estou lutando contra isso. Ontem mesmo, eu identifiquei uma raiz de falta de perdão. E eu estou tratando, já estou buscando, sabe? Curar isso. Por quê? Prejudica, sabe? Nós não somos perfeitos. A gente vai descobrindo coisas que a gente precisa perdoar no meio do caminho. O que diferencia você vai escolher perdoar ou você vai escolher ficar carregando essa mágoa, carregando. Enquanto você não tem consciência, tudo bem, faz parte, né? Ninguém sabe tudo da mente, ou nem sabe tudo que aconteceu, ou nem entende tudo que acontece nas emoções. Mas quando você tem consciência de que tem uma falta de perdão, você precisa agir. A Bíblia fala o seguinte: se teu irmão tem algo contra você, vá e peça perdão. Se você tem algo com outra pessoa, vá também e peça perdão. Por que sempre o passo inicial é a gente? Nós temos a responsabilidade pelo que acontece com a gente. A gente precisa liberar o perdão, a gente precisa tomar a iniciativa. Independente do outro, tem até estava conversando com a Ruth ontem, tem um negócio que fala muito assim, não, perdoar é um sentimento totalmente egoísta, porque você faz por você, não pelo outro. Isso já é uma distorção. De fato, quando você perdoa, você tem vários benefícios. Mas a questão do perdão não é só porque é por você, mas você também cura o outro quando você perdoa. Quando Deus fala assim, dê a outra face, perdoe 70 vezes 7, é porque você está curando você e o outro. Quando o outro não, entre aspas, não merece o perdão e você libera, aquilo gera um constrangimento de ele pensar naquilo que ele fez. E além de, você tem que se amar para amar o outro, né? A Ruth até ia falar uma parte sobre isso, né? Sobre você se amar para amar o outro. Isso. Não, é porque quando você comentou, o senhor me lembrou disso. O mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, qual é a referência do amor? Como a gente se ama.
E é muito sério, porque às vezes a pessoa acha que tá amando, porque é o jeito que ela se ama. É por isso também que a gente tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa não tá fazendo por mal. Ela se trata assim, sabe? E a gente precisa amar o próximo como a si mesmo e a gente tem que se perdoar também. E se a gente tem dificuldade de se perdoar, a gente também não vai perdoar o outro. Vê como que o negócio é complexo. Às vezes a gente não se perdoa. Uma vez o Senhor falou comigo, ei, eu já te perdoei disso. Por que você não se perdoa? E eu vi que o problema não era eu pedir perdão para Deus, era eu que não me perdoava. E eu falei, Deus me perdoa. E eu falei, para de pedir perdão para mim. E eu já te perdoei, é você que não se perdoa. E aí eu comecei a ver que o problema era muito pior, gente, porque pedir perdão para Deus é fácil, agora você se perdoar. Quando você vê isso, eu falei, meu Deus do céu. Sabe? É você aceitar que você errou. E aí a gente se humilhar em Deus, assim, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a me amar esse ponto. Quem ama, perdoa, gente. Deus ama e Ele perdoa. Então E a tem gente coisa, ama. A gente se ama a você, gente, aquela, então a se gente se você não perdoa. tem, desculpa, Janine, tem aquela coisa também, né? Que se você não se perdoa, você, além de machucar sua alma, você tem uma dificuldade de. Se você não se perdoa, e a auto-rejeição sempre vai ter aquela culpa, aquela acusação na mente. Nossa, eu vou de novo. E aí, o problema disso é que Satanás opera na acusação. Acusador é o sobrenome dele. E se você se auto-acusa, se você se auto-rejeita, a raiz disso é demoníaca. A conexão tá ruim, Dani. Dani? Vamos orar pela internet da Dani. Se você se auto travando, né? Tá. Se você se auto-rejeita. Oi, Dani. Dani? Pronto? Pronto. Tô te ouvindo. Se você se Então, auto-rejeita. se você se auto-rejeita, você coloca um drive na sua cabeça de tipo de descrença seu próprio respeito. É como se você duvidasse da sua identidade. Você começa a distorcer a sua identidade por acreditar naquela auto-rejeição. Então, é muito importante você se perdoar para que você pare, tire da mão de Satanás o espírito de acusação. Porque você acha que é você que está se acusando, que você que está se cobrando. Não. É um pensamento dele que você está aceitando como seu. E aí você retroalimenta, você verbaliza aquelas mentiras, você o tempo inteiro está se acusando, se punindo, quando Deus está assim, meu filho, mas eu já esqueci, eu já perdoei, sabe? E aí você não consegue se sentir, aí de novo eu volto para a questão da orfandade. Você não consegue aceitar o amor perfeito de Deus, porque tem uma raiz de orfandade, que quebra o teu relacionamento com o Pai. Então, assim, é muito importante descobrir o que é que você está fazendo, que está fazendo você se auto-rejeitar. Isso é muito. E essa questão da auto-rejeição tem outras áreas. Tem a questão da comparação, do perfeccionismo, mas isso é para outra live. Mas, enfim, resumidamente é isso. O perdão é importante para que você se restaure com você mesmo, com o outro e com Deus. Aí você consegue ouvir, porque você acessa o amor dele, aí você consegue entender assim, caramba, Deus me ama, ele já me perdoou, e aí você consegue entender, sentir o amor dele, aí você tem prazer em estar com ele, você tem prazer em ouvi-lo e ter um momento com ele. Então o perdão é muito, muito importante. Essa autoavaliação, gente, é importante. Por isso que a gente começou a falar aqui sobre a renovação da mente. Tem a ver com isso. Você se autoavaliar, né? A palavra fala que aquele que não confessa pecados não prospera. Em Provérbios fala isso. Então, se humilhar, né? Diante de Deus e realmente se avaliar. Às vezes a gente tem medo disso, né? Ficar pensando, mas para que eu tenho que pensar nisso? Gente, renove a vossa mente. E se permita ser transformado pela sua nova mente. Porque olho novo, o
vinho novo não deita em odre velho. O Espírito Santo sempre fala isso pra gente. Que a gente precisa largar o velho homem para o novo nascer. São várias figuras que ele sempre usa. E o que é tanto essa renovação? Não é teoria, amados. É a verdade. Todo dia, confessa ao Senhor. Ora ao Senhor. Peça para Ele te mostrar onde está a falha. O que está acontecendo. Não se culpe. Se perdoe. Que a sua conexão cada vez mais será nova. Será renovada. Qual o próximo tópico, Dani? O uso de sabedoria. Temos que... Mas eu tenho que explicar primeiro um ponto. A sabedoria, ela é o próprio Espírito Santo. Alguns dizem que é Jesus, né? E não deixa de ser, porque os dois são um só, os três são um só, né? Falando sobre a Trindade na live passada. Mas a questão da sabedoria é porque em Provérbios fala que onde há... Eu vou até citar aqui, orgulho, que é um sentimento de satisfação, capacidade ou realização exacerbada. Um sentimento de dignidade pessoal, tá? Esse aqui é orgulho. Arrogância, que é sinônimo de soberba. É você se sentir melhor que o outro, você se sentir superior. A crítica é a raiz da arrogância. Porque quando você critica, você inconscientemente está querendo diminuir o outro para se sentir superior. Feedback é diferente. Feedback você eleva a outra pessoa, você quer ajudar. Crítica não. Crítica você quer diminuir para você se sentir superior. O espírito de arrogância, você se sente tão melhor que o outro que você precisa criticar, pontuar. Não, se gente com espírito de crítica tem que orar bastante, que a arrogância tá... E eu falo porque Deus já falou para mim que eu era arrogante. E eu falei assim, Deus, como assim eu sou arrogante? E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus, tem que estar estranho dentro de mim. Luto todos os dias. Cada um tem um espinho na carne, né? Então, vamos tratando. E eu tô no processo. E a arrogância é uma autoconfiança em exagero. Não tem problema você ser autoconfiante, desde que a autoconfiança não seja utilizada para diminuir o outro. Quando você começa com o espírito de crítica, com o espírito de se sentir superior aos outros, como se você tivesse um rei na barriga, você está tendo um problema sério, porque você está ativando a arrogância que está em você. E se você é arrogante... Arrogância, a gente tem um leque assim gigantesco. Eu combinei com a Ruth que a gente vai gravar uma live específica no meu sobre cada ponto desse. Porque são temas muito profundos. A gente está pincelando aqui para vocês terem uma visão geral, né? Dos principais pontos. E essa arrogância e a perversidade. Perversidade, tem pessoas que acham que é só promiscuidade, né? Não é não. Perversidade é maldade. Se você faz algo já pensando no mal da outra pessoa, sabendo que vai acontecer um mal e mesmo assim pratica. Crueldade, perversidade, desumanidade. Então, ou seja, é muito sutil, né? As pessoas acham que perversidade só tem relação com promiscuidade ou com... Não, é bem sutil. Se você faz maldade com o teu filho, se você amaldiçoa o seu filho, seu burro, você, sabe? Ou seu marido, ou seu irmão, ou quem for, o próximo. Se você não consegue olhar para o próximo, você já está sendo desumano. E desumanidade é raiz de perversidade. Então, se você tem orgulho, arrogância soberba e perversidade, não tem como o Espírito Santo habitar no teu coração. E o que é a falta de perdão? A falta de perdão é também isso. Porque você se sente tão melhor que o outro, não é? Não merece. Ele não merece meu perdão. Como assim? Ele não merece meu perdão? Você já é espírito de arrogância. Você já está se colocando como um perfeito, que nunca erra. Então, ou seja, aí de novo, conecta tudo, né? A orfandade com a falta de perdão e com a questão da ausência de sabedoria. E para que o Espírito Santo habite em você, para que você tenha sabedoria, é necessário você ter a paternidade de Deus, curar o espírito de orfandade, liberar perdão para você e para os outros. Que a Bíblia fala também, né? Libere perdão que Deus, né? Quem perdoa, eu também perdoarei, né? Então, já linka aí. E a sabedoria. Para ativar a sabedoria, você precisa tirar espírito de orgulho, arrogância soberba e perversidade. Esse é o terceiro ponto, né? Eu queria fazer aqui, porque às vezes a gente pode não entender. O Espírito Santo habita em nós, né? Se a gente abriu a porta do coração,
como a gente conversou semana passada. Ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é o que pode poluir, né, a nossa comunicação com Deus. A gente falou semana passada de ouvir a voz de Deus. Hoje a gente está falando o que pode impedir você de ouvir a voz de Deus. Então, essas coisas, se a gente não se avaliar, se a gente não confessar, se a gente não observar, vamos ter uma lupa mesmo dentro da gente. Não vamos ter medo, não. Vamos olhar para dentro de nós e vamos pedir que o Espírito Santo nos lave continuamente. Porque senão a gente entra num ciclo, né, de só fazer sempre os mesmos hábitos, porque a gente aprendeu que é correto e é. Servir o Senhor é certo, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar, a gente precisa fazer um relacionamento com Deus, mas tem que ser sincero. Como que a gente pode alinhar esse relacionamento com Deus a um ponto de você ouvi-lo melhor? Não se contente, amados, não se contente. As águas são sempre mais profundas. O profeta estava lá nas águas, nós estamos. Né? Se nós estamos aqui a essa hora da manhã, a gente está no rio de Deus. Mas tem uns que se contentam, é por isso que o Paulo fala para a igreja. Paulo fala para a igreja, ei, não se conforme com esse mundo, com este século. Não se conforme com o estado que você está. Renove a vossa mente. Se permita entrar no rio de Deus. Avance, 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 queira mais, Deus me dá mais, Deus me dá mais. E Ele vai te mostrar. Perdoa, se limpa. Processo de santificação. Processo de santificação é diário. Aí a gente não está vindo aqui, misericórdia todo dia, Senhor nos perdoa. Se humilhar diante do Pai, mas confiando no amor dEle, na graça dEle. Que Ele nos abraça, nos perdoa, na paternidade. Ele vai nos abraçar, Ele nunca vai nos julgar. Jesus disse, eu não julgo. O Espírito Santo nos convence do erro, sutilmente. O Espírito Santo fala assim, filho, você errou aqui, mas nunca é para nos diminuir. É sempre para nos mostrar a porta da saída. Não aceite que ninguém chegue em você e te condene sem te mostrar onde está a saída. Cristo não foi assim. Cristo fala onde está o erro e onde está acerto. Ó, você errou nisso, você vai acertar assim. Então a gente não está aqui, misericórdia, querendo falar do erro de ninguém, sabe? A gente está querendo aqui demonstrar o amor de Deus. Porque se Ele está nos permitindo estar nesse momento, meditando no que a gente pode melhorar dentro de nós, é amor, é graça, é abraço do Pai. Receba isso dessa forma, sabe? Se renove, deseje. O que a gente quer aqui, o que o Espírito Santo quer, é que você deseje mais do rio dele. Mais e mais e mais. Vocês estão entendendo? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Queira Ele. Avance nesse rio, porque as águas que Ele tem pra gente é pra gente nadar. Nadar. Não é pra gente ficar pisando, sabe? Quando o pé ainda tá tocando na terra, a gente ainda tem o controle. A gente não tá na dependência do Pai ainda totalmente. Que é o que a gente tá conversando aqui. É lá o pecado lá de Adão e Eva. Querer a dependência. Querer o controle. Não, meu amigo, se joga nesse rio. Se aprofunda. Se aprofunda, o Espírito Santo quer falar com a gente. E nesse tempo de luta, nesse tempo de angústia que o mundo está vivendo tudo isso, nós não podemos nos jogar nesse desespero e ansiedade que está aí. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Amém? Foi só um adendo que o Espírito Santo falou para você sentir o amor. Sabe por quê? Porque o adversário podia começar a falar, tá vendo aí? Você tá errado nisso, você tá errado naquilo. Não é isso. Não é isso. A intenção dessa live não é essa. Não é para você sair daqui se sentindo diminuído. Não ouça essas vozes. Ouça a voz de Deus agora. Eu te perdoo. Amém. Confesse meus pecados. Confesse seus pecados, filho, que eu quero te abraçar. Eu quero mais de você. Quero te dar mais de mim. Tá? A intenção da live é porta da saída. Quando o Espírito Santo mostra, isso mostra só o amor de Deus. Quando o Espírito Santo te toca, te faz lembrar de uma coisa que você precisa liberar, todas essas coisas que a gente já falou, curar, é só Ele nos libertar. É para nos ajudar, não é para acusar. E é muito importante isso que a Ruth falou. Quando você entende que quando Ele te mostra, é a demonstração do amor de Deus pela sua vida, você não tem porquê se acusar mais. Você está livre da acusação. E você está livre para viver a vida plena com Ele.
Então, é muito lindo isso que a Josanete falou, porque, de fato, é exatamente isso, sabe? Não é espírito de acusação. Se ele está trazendo consciência à sua mente sobre esses pontos que a gente falou, é o amor de Deus provado agora, trazendo à sua consciência coisas que estão travando o teu futuro. Coisas que estão aprisionando você numa mente que não é a dele. E é por amor, não é para te acusar, é só para falar assim, meu filho, se liberta disso. Porque eu tô aqui para falar com você. E que Deus realmente liberte todos que estão nessa live, que a gente consiga curar essas raizinhas que não são de Deus, que são da concorrência. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O quarto ponto é sobre, eu vou até contextualizar a questão de Jonas, né? Porque o livro de Jonas fala bastante sobre os últimos dois pontos. O primeiro é Jesus, para quem não sabe, Deus tinha falado a Jonas, que é um profeta, ele tinha falado assim, para ele ir à cidade de Nínive, porque a cidade tinha muita perversidade, muita maldade, e que Deus iria destruir a cidade. E ele fala assim, Jonas, vá até a cidade para você falar, avise eles. E Jonas fugiu para Tarsis, entrou num barco, num navio e fugiu. E quando ele fugiu, no meio do caminho, Deus lançou uma tempestade, né? Tudo começou a bagunçar, os marinheiros começaram a ter que se desfazer dos seus bens. E ele dormindo lá no fundo do navio, lá dentro do navio. E aí é quando eles descobrem que o mal que estava acontecendo na tempestade, que estava quase afundando o navio, era por causa de Jonas, que estava fugindo da palavra de Deus. E aí Jonas fala assim, me jogue no mar para que porque senão vocês vão sofrer mais. E aí eles jogam Jonas no mar e o peixe engole Jonas. E dentro da barriga do peixe, Jonas se arrepende, pede perdão a Deus e se reconecta com Deus. O primeiro ponto que eu quero falar até aqui é a desobediência. O outro ponto que nos impede de ouvir a voz de Deus é a desobediência. Quando você diz, é assim, você está aqui, a cobertura de Deus e você. Quando você desobedece, você faz isso aqui, ó. A mão de Deus continua aqui. Mas você sai. E quando você começa a andar sozinho, começa a vir as tormentas, né? As tormentas. Aquilo aí, as provações que não são de Deus. Não é porque Deus é mau. Não, ele fez o seguinte. Jonas, eu te falei para fazer uma coisa. Você não quer? Ok, livre-arbítrio. Mas a desobediência tem consequência. Então, quando ele sai debaixo da cobertura, ele, naquele momento, escolheu, não quero sua cobertura. Quando a gente escolhe desobedecer, a gente escolhe não estar na cobertura. E Deus simplesmente respeita, por amor. Respeita. E aí, o que acontece? As pessoas acham, não, mas está acontecendo maldades na minha vida, está acontecendo isso e aquilo. Na verdade, o quanto é que estamos em desobediência e o quanto estamos em obediência? A escolha é nossa de sair da cobertura de Deus. Não é ele que tira a cobertura dele. É a gente que sai. E quando o Jonas ele sai da cobertura, as tormentas vêm. O segundo ponto é, quando você desobedece, você não prejudica só a sua vida. Você prejudica a sua e a dos demais. Porque ele estava sofrendo junto com os marinheiros. Os marinheiros não tinham nada a ver com aquele negócio. Mas eles também estavam sofrendo. Eles também sofreram a consequência da desobediência. E a desobediência também é egoísmo. Porque se você está em desobediência, se Deus mandou você fazer uma coisa e você não está fazendo, você saiu da cobertura sem se importar com a consequência para os demais ao seu redor. Então você está pensando em você. Você não está pensando no coletivo, você não está pensando no outro. Você não está amando o outro. Porque amar o outro também é renúncia. Então, o que acontece? Ele saiu, naquele momento, ele saiu da cobertura na desobediência. E aí, depois ele entra na barriga e ele se arrepende. Naquele momento de arrependimento, naquele momento ele se reconecta com Deus. Ah, não, agora você escolheu de novo estar comigo, então agora eu posso agir de novo. Você escolheu estar comigo, então agora eu posso cobrir você de novo. Isso é muito importante, porque, ou seja, Deus ama tanto Jonas que mesmo ele na desobediência, ele só respeita a opção dele. Não, você escolheu não estar comigo, eu vou respeitar. Mas quando você eu tô aqui para te cobrir novamente, eu tô aqui para te amar novamente. E aí, quando ele se arrepende na barriga, Deus se reconecta com ele e ele volta para Nínive e faz o que Deus... E Deus novamente fala com ele. Vá a Nínive e avise que eles estão levantando a minha ira. E aí, quando Jonas fala, o povo
se compadece, se arrepende, faz jejum e tal. E aí Deus se arrepende de destruir a cidade. E Jonas fica revoltado. Jonas fica revoltado, fica irado. A Bíblia fala que Jonas fica irado porque Deus perdoou o povo de Nínive. E aí ele vai debaixo de uma abobreira, quer dizer, ele vai para um lugar e Deus faz brotar uma abobreira e aí ele fica todo feliz. E depois essa abobreira, ela morre. E ele fica extremamente triste, pede para Deus tirar a vida dele. Um drama sinistro. E aí o que acontece? Deus fala assim, como pode você ter compaixão dessa abobreira, que nem foi você que plantou, não foi você que deu o crescimento, e eu não ter compaixão de todo o povo? E aí, o que mostra esse ponto de Jonas? Arrogância, de novo. Arrogância. Porque olha só o que ele estava fazendo. Ele estava se sentindo tão melhor que o povo de Nínive, que ele fugiu de Deus. Porque ele não queria obedecer a palavra de Deus, porque sabe, ele fala, eu não quis te obedecer, eu não quis te ouvir, porque eu sei que você é bondoso, misericordioso e se arrepende de irar-se, se arrepende de fazer o mal. Ou seja, Jonas fugiu porque ele não quis, por arrogância, porque ele se achava melhor que o povo de Nínive e achava injusto Deus perdoar aquele povo que estava fazendo perversidade. E aí ele foge. Mas, na verdade, olha que loucura, gente. A pessoa não cumpriu o chamado dela por arrogância, por se achar melhor que toda uma cidade. E se arrepende, e fica triste por causa de uma árvore que morreu, que nem foi ele que plantou. Mas a cidade toda ele não tinha compaixão. E quantos de nós, às vezes, estamos vivendo assim? A gente não tem compaixão pelo outro. O outro erra e a gente só sabe descer o cacete no outro. Sabe? Só que aonde é que está essa raiz? Quando o outro erra, você se acha tão melhor que o outro? E você não erra? Você acha que existe pecado grande, pecado pequeno? Então, assim, é uma raizinha que é do ser humano se achar melhor. Mas essa raiz tem que ser matada, curada. E aí, é só o amor de Deus que cura todas essas coisas. É só a consciência de que Ele nós perdoamos. Ele nos ama, por isso... Então, assim, os dois pontos da passagem de Jonas é isso que eu queria falar. A obediência tira a gente da cobertura. Como que Deus nos ama e quando a gente se arrepende, Ele nos coloca de novo. E como que a gente precisa se... Tá travando, Dani. Amém. A gente tem que vigiar mesmo, porque a desobediência, a gente sempre tem o livre-arbítrio, né? Mas a gente quer aqui, com certeza, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A vontade do Pai nunca traz peso. A vontade do Pai sempre é a melhor, né? Então, se a gente está aqui querendo ouvir a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Pai, a gente precisa se limpar dessas coisas. Porque quando a gente desobedece, eu sei, você já está sendo arrogante com o próprio Deus, né? Misericórdia. Eu sei o que é melhor para minha vida. Eu sei o que é melhor para eu decidir agora. Quando a gente não escolhe perguntar para Deus, a gente já está deixando uma arrogância crescer no nosso coração com o próprio Senhor. Sabe? O nosso relacionamento com Deus pode ser intenso, extraordinário, incrível, e a gente viver todo dia novidade de vida. Mas Ele não impõe isso pra gente. Aí você pode me dizer, isso o Espírito Santo me incomodou agora para falar. Jonas não tinha livre-arbítrio, porque na hora que ele decidiu, ele foi parar na barriga do peixe, tinha livre-arbítrio. Ele escolheu aquela consequência. A mão de Deus, como a Dani explicou, estava aqui. Mas ele saiu. Então, a gente precisa vigiar. O Pai sempre quer nos mostrar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Quando a gente se derramar nessa confiança, nesse amor dele, a gente vai querer toda hora, Senhor, fala para mim. Conversa comigo. O que está acontecendo? Por que eu não estou te ouvindo? Por que eu não estou te entendendo mais? Deus, fala comigo. Onde que eu posso ser melhor? Onde que eu posso ajudar meu irmão? Onde que eu posso evangelizar mais da tua palavra? Onde que eu posso... Senhor,
Tira do meu coração e é todo dia, e é maravilhoso todo dia, porque morrer, renunciar é todo dia, matar a carne é todo dia. E Paulo fala isso, sabe? Querer o bem tá em mim, né? Eu quero, mas eu também quero o mal. Então eu vou o quê? Lutar. E vou alimentar o quê? O meu espírito. Decida hoje alimentar o seu espírito e matar a sua carne. A Mademoiselle, né, que a Esté acabou de falar aqui, a gente precisa matar o nosso eu. A Luana também falou, a raiva impede de ouvir a voz de Deus, com certeza. A ira. Sim. Então, a gente precisa vigiar nesses aspectos para a gente provar a boa, perfeita e agradável. Tenha essa máxima. Gente, vocês estão vendo que eu estou repetindo o tempo todo. Mas se o senhor está aqui comigo, repete, repete, repete. Então, eu vou repetir de novo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abrace essa vontade de Deus. Não duvide dela. Queira ouvi-lo para ter na sua vida essa vontade. Sabe? E que em nome de Jesus, tudo que nos faz limitados, que nos impede de avançar nesse rio de Deus e tudo que nos mantém ainda com o pé ainda no rio, sabe? Que não deixa a gente mergulhar, seja quebrado em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa passar para as outras pessoas isso, passar de Deus para as outras pessoas. Eu queria falar, Dani, você quer fazer, terminou em Jonas, né? Eu queria... Tá. Só uma coisa, você falou sobre o Espírito, só para exemplificar como que é importante o Espírito Santo na nossa vida, para que você entenda que você pode acessar a visão de Deus com o Espírito Santo. A Bíblia fala bem assim, o que o olho não viu, o coração não sentiu e nem chegou à mente do homem, isso é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Todo mundo para aí, lê o próximo versículo. Mas Deus o revela pelo seu Santo Espírito. Exato. Quando você tem o Espírito Santo, você consegue acessar ideias, você consegue acessar, sabe, o profundo, o futuro. É como se você conseguisse acessar o seu futuro e pudesse decidir hoje coisas certas e abençoadas para o seu caminho. Ele nos guia, ele nos transborda, ele faz a gente ser melhor. Sem ele, a gente não consegue ser a identidade. Sem ele, a gente não consegue acessar a identidade perfeita do Pai, criado desde a eternidade. Sabe? E eu queria, Ruth, rapidamente fazer uma oração agora para que Deus liberte todas as vidas, em nome de Jesus, do espírito de orfandade, do espírito de arrogância, de orgulho, de soberba, de perversidade. E o Espírito Santo liberte. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade para libertar todo espírito contrário à vontade de Deus na vida das pessoas que estão nessa live. Que o Senhor possa transbordar do Espírito Santo. Que a gente possa, de fato, enxergar a nossa identidade em Deus. E que o Senhor nos liberte de todo espírito de desobediência, de todo espírito contrário à vontade dele, de toda falta de perdão. Em nome de Jesus, que os corações dessas lives sejam libertos de toda arrogância, de toda falta de perdão. Em nome de Jesus, que a paz reine, que a misericórdia transborde, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes de finalizar, a gente tem 7 minutos. Eu preciso falar do cego de nascença, gente. Quando o Senhor estava falando comigo da renovação da mente, o Senhor falou comigo de 2 pessoas, Moisés e o cego de nascença. Vocês lembram da passagem do cego de nascença? E os discípulos falaram assim para ele, mestre, quem pecou, né? Para que ele ficasse assim, para que ele fosse assim. E o Senhor falou, não, ninguém pecou. Isso é para que fosse manifestada a glória de Deus. E eu não vou contar a história toda, só vou contar que Jesus curou, mas é o final dela que chama a atenção. Quando ele foi na cidade dele, quando ele estava passando, as pessoas, ué, não é esse aquele cego? Não é esse que ficava pedindo esmolas? Não era esse que... E aí ele falou assim, pois é, mas o que aconteceu com você? Eu falei assim, ué, um homem chamado Jesus, né, me curou. Eu vou resumir a história, tá, gente? Porque eu quero chegar só num ponto. E as pessoas, ué, mas o Jesus? Aquele que peca, aquele que... Aí ele começou a falar mal de Jesus e ele falou assim, olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que ele me curou. Eu tô parafraseando, tá, gente? Resumindo.
E o que o Espírito Santo falou comigo? Que às vezes a gente não se permite viver mais de Deus, talvez pelo julgamento das pessoas sobre a nossa experiência. Ou às vezes a gente vive a experiência, mas as outras pessoas querem desacreditar da nossa experiência. Querem olhar para fazer com que, não, mas não pode ter sido. Não, mas Jesus fez isso. Não, mas não, você está ficando doido. Isso não, mas isso não é de Deus, isso não é. Eu vou falar aqui para vocês uma coisa que o Espírito Santo quer que fique no seu coração. Moisés foi o primeiro que Deus falou através de uma sarça. Não se limite ao que você está vivendo, ao que você já tem em Deus. Não se limite, eu não estou falando de lugares, eu estou falando de você. Você já tem um limite em Deus, queira mais. E se alguém chegar e falar para você assim, mas isso não pode ser, não dê importância. Fale para ele assim, o que eu sei é o que eu vivi. Você viveu a experiência. Muitas pessoas não vão entender a sua experiência. O cego de nascença viveu, ele não era mais cego. Mas as pessoas queriam botar defeito no milagre. Ele não era mais cego. Mas as pessoas queriam botar defeito no milagre. Mas a experiência era dele. Ele não deixou ninguém roubar. Ninguém vai roubar a minha experiência. Um homem chamado Jesus me curou. Um homem chamado Jesus me curou, ou seja, ele nem sabia quem era Jesus. Mas ele sabia o que Jesus podia fazer. Um homem chamado Jesus me curou. Então, aquilo que o Pai te der, aquilo que ele falar com você, aquilo que ele fizer você viver, não duvide. Não duvide. E não deixe ninguém de fazer você desacreditar. Você viveu, você teve a experiência, você sabe que foi Deus e pronto. É isso que importa. Viva, mergulhe em Deus. E sempre queira mais dele. Mais e mais e mais e mais e mais e mais ouvi-lo, sabe? E que essa live tenha te ajudado a ter um panorama, não de culpas e erros, a gente já falou, mas sim de libertação, que a gente já orou aqui. Em nome de Jesus, isso você vai viver mais de Deus. Vigie, apenas vigie, sabe? Para todo dia morrer naquilo que nos prende. Que todos nós temos a nossa espinho na carne, como a Dani mesmo falou. Mas o que foi a resposta de Deus para Paulo quando ele quis tirar o espinho da carne? A minha graça te basta. Amém. Só se permita todo dia se humilhar diante de Deus. Confessar os seus pecados. Conversar com Ele. Querer mais da intimidade dEle. Que Ele vai fazer com que a graça dEle repouse sobre sua vida. E a graça, amados, nos dá um amor que a gente não merece. Nos dá o perdão que a gente não merece. Nos dá a vida abundante que a gente não merece. Nos dá as ideias que a gente não merece. Nos dá os acessos que a gente não merece. A graça é o reino de Deus revelado e conquistado na cruz do Calvário por nós. A graça é tudo. A graça é tudo. Que você vá para o seu dia hoje com essa certeza. Nós temos só 1 minuto. Que o Espírito Santo de Deus está sobre sua vida. E ele só está batendo na porta. Amém. Amém. E ele está batendo na porta. E em nome de Jesus, todo mundo aqui vai deixar entrar. Todo mundo vai deixar. Entra mais, Espírito de Deus. Semana que vem vocês tragam, por favor, experiências para contar aqui pra gente. Tá? Eu perguntei, ficou todo mundo quietinho, mas fiquem atentos. A sarça vai queimar do seu lado. Em nome de Jesus. E você vai olhar, vai mudar a sua rota e o Espírito Santo vai falar com você. E você vai falar, eu vivi uma experiência extraordinária com Deus. Não importa o tamanho dela. Importa que foi com Deus. Importa que foi com o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. É isso que importa. Ai, eu tô sentindo muito o amor de Deus aqui. A presença dele conosco. Amém. Fica na paz do Espírito Santo. Compartilhe essa live com outras pessoas. E se permita ser o que Jesus falou para nós. Vá e pregue aos 4 cantos da terra sobre o reino de Deus. Compartilhe. Não se trata de mim, não se trata da Dani, se trata de Jesus Cristo. E a palavra dele tem que ser divulgada. Compartilhe, amém. Compartilhe. Fale de Deus. Fale de Deus. Amém? Tenha um bom dia. Amém, amém. A próxima live é semana que vem. A gente vai conversar sobre o tema, mas se eu não me engano é sobre afinando agora o relacionamento com Deus. Afinando o relacionamento. Como a gente desenvolveu o nosso relacionamento.
A gente falou hoje dos acessos, as ferramentas para a gente desenvolver o relacionamento com Deus, para a gente ter mais dele, né? Amém? Muito obrigada pela presença de vocês e Deus abençoe.